é a falta de tranquilidade. Temor é a sensação de medo, é a sensação de estar sendo ameaçado, né? É nesse sentido, o temor. Então, quando estamos envolvidos neste temor, nessa falta de tranquilidade, nessa sensação de ameaça, não conseguimos avançar. Olha que curioso isso. A gente paralisa. E isso não é bom. Lembram quando Emmanuel, a gente já trouxe aqui algumas outras vezes, em outros estudos, quando Emmanuel fala para nós que estacionar não é bom? Estacionar não é bom. O único estacionamento que é bom é bate-papo, viu, gente? Achar vaga, só. Porque estacionarmos na nossa evolução não é bom. Então nós precisamos continuar sempre galgando alguma coisa, que seja mínima, mas precisamos estar sempre em movimento. Então precisamos estar sempre nos avaliando como estou me portando e como estou me sentindo diante das situações que estou vivenciando, para que eu não paralise, para que eu continue avançando. E aí ele traz, continuando, deixamos de ter, olha só, ideias inéditas, porque se a gente paralisa, a gente fica com medo de ter novas ideias, de fazer o novo. Por que a gente fica com esse medo? Porque a gente tem medo do olhar do outro, do julgamento do outro. Então as ideias param de brotar. E aí ele fala de viver experiências interessantes. A gente deixa de viver as experiências. O medo faz isso. E conhecer novas criaturas. A gente não se abre. A gente chega numa roda de pessoas que a gente conhece só 2 ou 3, e os outros 7 a gente não conhece, mas eles estão no bate-papo, a gente já se sente incomodado. Porque a gente não conhece os outros. E aí a gente se sente dono daqueles 2 ou 3 que a gente conhece, e a gente quer a atenção deles, mas a gente não dá oportunidade para que os outros 7, né, façam parte também do nosso dia a dia. Daquela conversa gostosa, daquela troca gostosa. Então a gente precisa começar a nos libertar desse medo. E aí ele fala assim, desta maneira, apesar de o banquete da vida sempre ser oferecido a todos de forma semelhante e harmônica, ele passa despercebido. Olha que curiosíssimo isso. Porque o banquete da vida ele vai estar servido ali a todo tempo, a todo momento. Gente, o amanhã vai vir? O sol vai nascer? As árvores vão continuar crescendo? Os animais vão continuar se reproduzindo? Nós vamos continuar com as nossas células se desenvolvendo? Se regenerando, porque vocês sabem, né, que a cada 7 anos a gente reencarna totalmente, né? Todas as células do nosso organismo, do nosso corpo são renovadas de 7 anos, aproximadamente. Então, as coisas não vão parar. O banquete está servindo. Cabe a quem degustar? Não é a gente? A gente não precisa fazer o movimento de pegar a comida para comer? A gente não precisa fazer o movimento de ir até algum lugar para fazer algo? Se a gente precisa do dinheiro no final do mês, qual é o movimento que a gente precisa fazer? Trabalhar. Trabalhar em alguma coisa, não é? Independente de qual seja. Senão, não tem dinheiro. É assim com as coisas espirituais também. E aí ele vai falar nesse próximo parágrafo uma coisa que eu achei interessante e eu fiquei me questionando durante a preparação desse estudo. Ele fala assim:
referindo-se à vida social, esclarece-nos a obra basilar da codificação. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 766, os Espíritos dizem assim para nós: Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, Deus não nos deu nada à toa. Nem quando nós estávamos lá no reino mineral. A gente não aprendeu lá a parte magnética para que a gente conseguisse manter esses trilhões de células unidos? Não foi assim? Então, desde lá, nada foi nos dado sem uma real utilidade, não é isso? Aí eu fiquei pensando, se Deus fez isso para conosco, como que Cristo trouxe isso para nós? Jesus, o nosso Cristo, ele teve medo de algo, gente? Ele teve medo de pregar na praça pública? Ele teve medo de sentar e comer com os publicanos e os pecadores? Ele teve medo de responder os doutores da lei? Ele teve medo de colocar as pessoas para pensar? Lembram da passagem da mulher adúltera? Lá ele faz um movimento de quê? De colocar-nos para pensar. Então ele teve medo de algo? Eu acho que não. Por quê? Porque ele entendia que o processo é de amor. Amar dá medo, gente? Só no nosso entendimento ainda de amor, não é? Porque o Cristo amando, a gente vendo o Cristo amando a nós, o que ele fez? Tudo que ele podia por nós e continua fazendo. Então, existe medo no amor? Não. Existe medo no amor? Movimento, ação, atitude. Eu preciso fazer acontecer pelo outro. E isso faz acontecer em mim. Quando eu faço pelo outro, acontece aonde? Em mim. Então, quando Deus nos pede para que nós nos relacionemos, é para que a gente veja no outro aquilo que nós temos de dificuldade. Para a gente alterar no outro? É? Para eu alterar em mim. Ele está colocando diversos espelhos para que eu enxergue, só um minuto. O que eu preciso modificar em mim. Pode falar. Eu preciso sentir medo de não amar. Porque se eu não amo, eu não dou o que é melhor de mim. Né? Sim, com certeza. Mas mesmo quando a gente começar a entender de fato o que é o amor e amar simplesmente, nem esse medo a gente vai ter de não amar. Porque nós já vamos estar amando, naturalmente. Verdade. Por isso o movimento. Porque quando a gente fala, igual eu falei ali na prece no início, né? Que nós te amamos, Pai. Teve uma casa que nós fomos e a pessoa falou que ela não falava que amava a Deus porque ela não sentia que amava. Então ela achava que estava falando uma mentira. E aí eu falei para ela assim, então comece a falar. Porque se você quer que vire verdade, você precisa começar a falar. Mesmo que ainda você não sinta de verdade, mas uma hora você vai sentir. Uma hora aquilo ali vai se tornar. Não é assim que é com as nossas ações, atitudes, pensamentos, sentimentos? Não é através da persistência? O amor é a mesma coisa.
Então, quando Deus nos dá, né, essas virtudes, todas essas coisas que nós temos em nós, todas essas potências que nós temos em nós, é para que a gente utilize para o bem. Nós é que fazemos uso equivocado. E aí geramos o quê? O medo em nós. Nós mesmos geramos. Nós mesmos cultivamos tanto as coisas boas quanto as coisas não boas. Somos nós que regamos a plantinha. Sabe aquela história do lobo e do cordeiro que tem dentro da gente? E a gente alimenta quem de manhã cedo? O lobo ou o cordeiro? Porque a gente quer, não é? A gente precisa tomar uma decisão todos os dias. Todos os dias. Gente, ter medo é ruim? Não, é instintivo. É instintivo. Nós precisamos do medo para muitas coisas. Não é? A gente precisa do medo para que a gente não ultrapasse determinada altura, não é? Para que a gente não chegue a saltar de um prédio de 20 andares, não é isso? A gente não precisa do medo para atravessar uma rua, a gente não precisa olhar para os dois lados para atravessar uma rua. Então o medo, ele é necessário, mas em qual proporção? A gente não pode deixar que ele tome conta, né? Vire contra nós. E aí olha só o que ele vem falando então, trazendo para nós a respeito desse agora, né? Então ele fala, nessa parte do medo, que uma das manifestações do medo mais problemáticas para a criatura humana é a denominada fobia social, ou agorafobia. A etimologia agorafobia significa medo da praça, né? Medo de estar em público. O agora, praça, né, que é a palavra oriunda do grego, é o pavor de fazer o que quer que seja em público. E aí é curioso, porque eu estava ali conversando com a Marilene, e estava contando para ela que há uns anos atrás, vocês nunca me veriam num público falando sobre qualquer assunto que fosse. Eu tinha medo de falar em público. E eu tive que vencer o medo por causa de uma simples coisa. Eu só ia conseguir formar se eu apresentasse o meu TCC para uma banca julgadora. Então eu precisava perder o medo de falar em público para conseguir a minha graduação. E aí eu tive que começar a treinar a falar. E aonde eu comecei? Numa casa espírita. Fazendo o quê? O iniciozinho, a gente pegava a lição, e aí de vez em quando alguém me chamava, e eu falava, mas tem que ser você. E eu não entendia o porquê que as pessoas me escolhiam. E depois eu fui entender, né? Depois que a gente entende. E aí eu lia tremendo, né? Assim, você quase não consegue enxergar as letras, né? Lia Emmanuel assim. E ainda tinha que comentar. Falava assim, não, comentário eu deixo pra vocês, tá? Comentário vocês comentam aí. A leitura eu já fiz. E aí depois, com o passar do tempo, eu comecei, né, a comentar um pouquinho. E aí vai, é assim que funciona. Para que a gente perca o medo. E aí eu começo a perguntar, né, quando eu estava estudando, da mesma forma como eu perguntei a respeito dessa questão do Cristo, se ele teve medo, essa questão do amor, que o amor não tem medo, eu me pergunto, quais são os meus outros medos que me paralisam ainda? Nós precisamos nos perguntar. Porque será que a gente não tem medo de nada? Será que todas as situações a gente já tira de letra? A gente já consegue, pelo menos, já ter um olhar diferente? Eu acho que muitas vezes, na hora, não, né?
Depois a gente até analisa. Mas vocês lembram que o Cristo, o que ele fazia toda vez antes de responder alguma coisa ou de ter toda vez que ele era ofendido, mas que ele não se sentia, né? Porque a gente via a ofensa. Ele não se sentia ofendido. Mas qual era o movimento que ele fazia? Em todas as situações que ele estava. Antes ele fazia o quê? Uma prece, não é? Ele não orava? Ele não pediu auxílio? Ele não se conectava com Deus? Não tem muitas vezes que fala no Evangelho que antes das pregações ou depois das pregações ele se retirava e ia orar? Não era assim que funcionava? Para que isso? Para que a gente consiga se manter o tempo todo ligado a esse divino e tenha esse entendimento melhorado das situações e das coisas. Porque é só assim que a gente consegue, de fato, diferenciar uma coisa da outra. Quando a gente está mais presente no agora. Quando nós estamos, de fato, vivenciando aquela situação. O medo some. Porque se nós colocamos na mão do Pai aquela situação, para que Ele resolva através de nós, para que o medo? Nós esquecemos de uma coisa importantíssima quando nós temos medo. Que nós somos seres imortais. É igual ter medo de morrer. Não é? A gente vai morrer? Nós, que somos espíritas, acreditamos nisso? Então por que a gente tem medo de morrer? Se a gente não vai morrer, a gente só vai fazer uma transposição, né? Sair de um plano para ir para o outro. Na verdade, nós vamos estar voltando para casa. E a gente tem medo de voltar para casa. Por que será? Será que é porque nossas atitudes estão sendo boas agora? Ou se é porque nós sabemos que estamos nos equivocando, mas estamos mascarando o equívoco? Porque muitas das vezes nós fazemos isso, não fazemos? É o que ele vai falar ali. Mais para frente, a Hamed está trazendo para nós. Vamos continuar lendo para vocês verem? Olha só. Ele fala assim. Conceituamos fobia como sendo um medo superlativo, demais, um medo além do normal, superlativo, e desmedido, transferido a um indivíduo, a uma pessoa, né? A um lugar, a um objeto, a uma situação que naturalmente não podem provocar mal algum. Geralmente aquela pessoa, aquela atitude, aquele lugar, aquela situação não causa um mal real. Mas nós temos na nossa mente que aquilo, sim, é um mal para nós. Sabe, igual eu estava falando a questão, né, de falar em público. Sabe quando a gente está na escola e a gente tem medo de fazer uma pergunta para o professor? Porque a gente fica com medo de fazer uma pergunta boba e a sala inteira ri? Não é assim? É ou não é? Existe essa situação ou não existe? E quando a gente é adulto? Por que a gente não continua com medo de perguntar? É o quê? Trauma da infância. Trauma da infância. Se a gente não pergunta na infância, a gente não pergunta quando é adulto. Sabemos que estamos aqui aprendendo, né, Bíblia? Exatamente. Então, existe pergunta boba? Existe resposta errada para as coisas? Não. Nós estamos aqui no processo de aprender. A gente está
sempre preocupado com o outro. Exatamente. Sempre o outro. Exatamente. E a gente veio aqui para salvar quem mesmo? Então a gente tem que ter medo do outro. Mas essa do julgamento do outro é complicado, né? Mas o julgamento do outro é dele. Sim, eu digo assim, a gente não coloca isso na cabeça. Exatamente, mas está na hora de começar a colocar. É isso mesmo. O julgamento do outro é dele. Ele é que vai ter que se acertar com o julgamento dele. Eu é que não posso mais deixar que isso me afete. É difícil, gente. Eu sei que eu estou falando de mim. A gente precisa fazer esse movimento o tempo todo, o dia inteiro. Porque senão a gente vai viver preso, é o que ele vai falar, dentro de uma caixinha. Um pouco de insegurança também, né? Sim, ele fala aqui da insegurança. Insegurança. Porque se eu me sinto seguro, não importa o que o outro vai pensar, eu sei o que eu vou pensar. Exatamente, mas aí é aquela questão. Para que a gente tenha segurança, nós precisamos fazer o quê? Viver as experiências. Mas se a gente não se deixa viver as experiências, como é que a gente vai ter a segurança? A gente precisa vivenciar, é o que ele está dizendo. O medo não pode mais nos paralisar, nós não podemos mais ficar paralisados diante da situação. Um pouco de medo também do novo, do que você não conhece direito, de enfrentar aquela situação, de encarar a situação. Sim, mas aí é que está a questão. Eu preciso fazer um movimento, porque aí eu vou saber qual vai ser a resposta daquilo ali. É porque às vezes aquele medo nem tem, não tem fundamento. Não tem fundamento. É uma coisa, sabe? Do inconsciente ou daquela coisa nossa mesmo, que não tem nada a ver. Sim, sabe uma coisa que eu tinha pavor na escola? Era quando tinha um professor de ciências que ele ia, para ensinar para nós algumas situações, eu não lembro exatamente o que, porque eu acho que eu bloqueei isso na minha mente. Ele levava para a escola umas caixas com os buracos e a gente tinha que botar a mão dentro. Dá um medo. Para descobrir o que é. E eu tenho pavor de aranha. Então eu morro de medo de buraco escuro. Sempre tive. Então colocar a mão num lugar desconhecido para mim é paralisante. E eram coisas bobas, porque eram coisas assim, para questão de textura, para questão, né? Então era uma folha para você ver, né? Para você sentir, era um galho, era um tecido, eram coisas bobas, que depois você coloca a mão e sente, aí você era algodão, para você entender, né? Associar. Você vai conhecer só se você vencer o medo de deixar. Exatamente. Então, para todas as situações na vida é assim, você só vai vencer se você deixar. Não deixar o medo dominar. Exatamente, deixar o medo para vivenciar. Né? E aí ele fala assim para nós: quando a agorafobia se torna crônica, começa a atrapalhar a vida dos indivíduos em todas as áreas do relacionamento humano. Gente, e crônico significa gradual, crescente e que toma conta. Que ele começa pequenininho e se transforma numa coisa enorme. É isso que ele está dizendo. E existem vários medos assim. E ele vai trazer para nós da seguinte maneira. Fóbico social, então aquele que tem, né, fobia do social, receia ser julgado e avaliado pelos outros. Não é o que nós estamos falando aqui? Pois os comportamentos com os quais temem são falar, comer e beber diante dos outros, frequentar cursos, palestras, festas, cinemas, ou seja, qualquer atividade social em lugares movimentados. Imagina a gente ter medo de comer na frente do outro, com medo do julgamento do outro. Complicado, não é? Você não poder colocar um copo na boca para beber água, porque você tem
Medo da forma como você bebe, se está certo, se está errado, se a língua está para fora, se a língua está para dentro, se a boca parece o dente, se não aparece. Olha só isso. Consegue perceber que a gente às vezes dá importância demais para uma coisa que é desse tamanhozinho? Então a gente precisa começar a olhar com outros olhos as situações pelas quais estamos passando e vivenciando no nosso dia a dia. E ele continua dizendo assim: desde as muitas dificuldades que envolve a agorafobia, a mais grave é a incerteza do nosso valor pessoal e as crenças de baixa estima que possuímos, herdadas muitas vezes na infância. Quando a gente tem a falta de entendimento que nós somos valorosos aos olhos de Deus, aos olhos do nosso Pai Criador e aos nossos olhos, consequentemente, nós vamos ter medo. Porque nós vamos ter baixo autoestima. Então, eu nunca vou achar que eu sou boa o suficiente. Eu nunca vou achar que eu estou fazendo da forma adequada. Eu vou estar sempre querendo a aprovação de quem? Do outro. Por isso que eu me preocupo demais com o julgamento dele. E a gente não pode mais se deixar levar por isso. Pode falar, Maria. Mas quando isso é herdado da infância, é complicado, né? Sim. Porque às vezes vai precisar até de uma ajuda de um profissional. Sim. Para te ajudar a se libertar disso e adquirir a autoconfiança. Sim. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Muito importante. Qual é o melhor terapeuta que tem? Ah, com certeza, grande, eu acho que sim. É o Cristo, não é? Tem até estudos sobre isso, né? Sim. Terapia, Sobre a questão psicológica do Cristo. Exato. Quando a gente começa a olhar para ele, nós já adultos, conscientes, entendedores, porque na infância nós somos muitas vezes reprimidos naturalmente, né? Nós somos. E aí a gente tem que também pensar, uma coisa que eu também vim matutando durante a preparação do estudo, é o outro lado. Porque a gente fica falando, a gente está falando aqui, né, daquele que tem a fobia e aquele que provoca a fobia. E aquele que ameaça, né, que impõe, que constrange, né, que faz o bullying, entre aspas, aí, né? Nós precisamos também pensar se nós também não estamos fazendo isso com outra pessoa. Então, o medo, porque muitas das vezes a gente faz isso pelo medo de não ser aceito, então a gente se impõe para que o outro não perceba as nossas dificuldades. Olha só que curioso isso. Você constrange, você faz uma prega, você constrange o outro para ele não te constranger. Não, para ele não te constranger, exatamente. Você já se defende antes de ser atacado. Não é? Por antecipação, exatamente. Existe muito isso. Com certeza. Muitas dessas crianças que são, né, essas inseguras, que colocam um terror mesmo, principalmente se tem tamanho, né? Tem medo das coisas e aí provoca o terror para quê? Para que ele não sinta medo. Então olha só como é que a gente está deturpando as coisas, as situações que nós estamos vivendo. E aí quando a gente olha para Jesus, para o Cristo, para os discípulos, para essa convivência em conjunto, a gente começa a entender um pouquinho daquilo que a gente precisa modificar em nós. Ô gente, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, curiosa. Nós como espíritas, sabemos ou não sabemos qual é a nossa missão aqui? Olha, eu creio que sabemos, é óbvio. Primeiro porque ela já foi programada. Nós já viemos com uma programação. Sim. Aceitamos lá, né? Sim, aceitamos lá, pois é. Então a gente sabe ou não sabe qual é o nosso objetivo aqui? Claro que sabemos.
é só olhar para a mamãe, para o papai, para os irmãos, para o marido, para a esposa, para os avós, né? Não é só olhar para quem está ao nosso redor, para o dirigente da casa espírita, né? Para o dono, para... Oi? Às vezes gera dúvida na cabeça da gente. Gera nada. Será que aquela programação Gera porque a gente não quer aceitar. Não! Se você está olhando para essas pessoas, com certeza elas precisavam estar na sua vida. De alguma maneira. Com um olhar de que o que eu posso aprender com isso, com essas situações, o que eu tenho que tirar de melhor dela. Não é olhar com o lado negativo. A gente tem que lembrar para que isso vai ser útil. Exatamente. É isso aí. Então a gente precisa começar a olhar para a nossa vida com esse olhar. E lógico, né? Eu vou falar aqui essa palavra, esquecer, mas não é esquecer de esquecimento total. Esquecer o medo no sentido de que a gente precisa dar o medo de conformidade ao grau que ele tem. Tamanho de fato. Ao tamanho de fato. Exatamente. Passou da hora da gente deixar de viver as situações, os momentos. A gente precisa passar por eles. Se estão acontecendo conosco, é porque precisamos aprender e tirar algo daquilo. Não há outra proposta, né? Não há. Não há. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Precisa de uma análise, de entender a proposta para vivenciar. Exatamente. É igual eu estava comentando ontem na questão lá do estudo, que a gente estava fazendo, a questão da paciência. Gente, é um desafio para mim a paciência. É muito desafiador. Hoje já é muito menos. Mas antes, há uns 20 anos atrás, vocês não têm noção. Eu era uma pessoa completamente sem paciência. A minha filha tem 15 anos. Já tinha 5 anos que eu estava começando o processo de melhora. E ela fala para mim, mãe, você não tem noção de como é que você é hoje. Olha só, para vocês entenderem como é que o processo é gradativo. São 20 anos de luta. É engraçado, David, que para a gente avaliar a nossa mudança é justamente a gente se ver lá atrás. Porque muitas vezes eu me digo, né? Eu sou um zero à esquerda, mas quando eu considero qual era esse zero lá 30, 40 anos atrás, nossa, eu Marilene, sou outra pessoa. você falou uma coisa importantíssima e que eu estava esquecendo que eu ia falar sobre isso. Eu tinha programado. A gente cria esse medo porque a gente esquece de olhar para as coisas que nós já conquistamos. Exato. Olha só, a gente, durante essa última semana, seu Luiz, você matou alguém? Matou? De raiva, talvez, né? Talvez de raiva, né? Mas conseguem perceber? Acho que nem de raiva. Acho que nem de raiva, né? Nem de raiva. Do jeito que o senhor é capaz mesmo, nem de raiva. Tá vendo? Olha só como é que a gente já melhorou. Exatamente. A gente pegou alguma coisa que não era nossa nessa última semana só, tá, gente? Não sei, eu não quero, porque, né? Eu não sei do pra trás de ninguém, eu sei de mim, né? 40, pode ser que tenha matado. Pois é. Pode falar. Eu gosto de fazer pergunta à minha esposa, tem 47 anos de idade. Ah, Qualquer mulher joga na lata, né? Ela fala sem dó e sem piedade. Eu perguntei pra ela assim, dentro desses 47 anos, eu venho estudando o espírito aí, procurando melhorar cada dia mais. O que você acha que eu já melhorei? Ela pensou um pouco. Melhorou muito, mas muito. Porém, eu preciso melhorar muito mais ainda. Um pouquinho melhorei, né? mas melhorou, não melhorou? Olha só que maravilhoso. Conseguem perceber? Então a gente precisa começar a fazer essa avaliação. Como que eu era quando eu tinha 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25, 30? Gente, eu vou parar no 30, tá? Porque eu não quero falar a minha idade. Mas enfim, eu preciso começar a avaliar. Consegue perceber? Isso é um consolo que a gente tem. Com certeza! Aí a gente começa a entender
que nós já vivemos um monte de coisa e que o medo ele é desnecessário, Não, eu falo isso todo dia com a né? minha Eu tenho medo. Medo todo mundo tem, é instinto, precisa, mas no seu devido tamanho. Sim, mas é uma questão assim, ó, de decisões, tomada de decisões. insegurança. A gente sabe que é uma Insegurança. programação, a gente sabe que a gente está para crescer e evoluir, mas chega num momento da vida que a gente tem que tomar uma decisão importante. A gente fica aquela dúvida, será que eu não tomar a decisão é melhor? Ou eu tomar vai ser melhor? Será que eu vou estar desviando de uma Você só vai saber se você tomar uma posição, mas eu vou te falar uma coisa. O livro dos Espíritos fala a respeito, quando ele vai falar das graduações dos Espíritos, a partir lá da 100, eu acho, da 100 para frente, ele fala sobre os Espíritos neutros. A neutralidade é a pior coisa que tem. Você não fazer uma escolha é muito ruim. Você precisa sair de cima do muro. Porque a consequência que vai acontecer, né, da sua não ação, se ela for boa ou se ela for ruim, ela é consequência sua. É pior do que tomar a decisão errada. Exatamente, é pior do que tomar a decisão errada. Porque a errada, pelo menos você tomou uma decisão. Você fez, vai sofrer as consequências. É claro, mas a gente não sabe ainda. Nós estamos no processo de aprendizado. Então eu não sei se talvez aquilo ali vai ser ruim ou não. A gente tem que ter um bom senso, né? Sim, com Você vai certeza. analisar, isso que eu vou fazer. Mas será que vai ser bom para mim? Eu vou prejudicar alguém? Sim. Ou eu não vou prejudicar Sim, alguém? com certeza. Até que ponto isso vai ser útil ou não vai ser útil? Sim. Isso é bom senso para Sim. você fazer escolhas, né? Mas isso vem com a experiência. Com certeza. A gente vai tomar as decisões baseadas em quê? No nosso know-how de experiências. Seja elas inconscientes, sejam elas conscientes. E mais uma coisa, né, Bíblia? Quando a gente tem uma atitude que não está dentro do nível da experiência, Sim. é aprendizado. É aprendizado. É uma escolha, é um aprendizado. Exatamente. Mas aí Isso a é gente, aprendizado. mas aí a gente precisa fazer o quê? Experienciar. Isso é. Não é? Precisamos viver. E aí, pra gente terminar, deixa eu terminar. Uma observação rapidinho pro Bruno. Claro, pode fazer. Uma senhora perguntou pro Chico Xavier: Chico, você tem medo de alguma coisa? Eu tenho. Medo da fera que existe adormecer dentro de mim. Uhum. Então, o que eu posso entender por isso aí? Usar esse medo, igual quando tem medo, né? Usar esse medo para me vigiar. Sim, Vigiar as minhas ótimo. atitudes, meus pensamentos. Né? Sim, ótimo, Deixa eu ótimo. falar só um minutinho mais. É que ele está falando assim de enfrentar, Aham. né? Mas nós também temos que avaliar as possíveis consequências e a nossa condição Sim, de enfrentá-las. enfrentá-las. Isso é uma coisa bem importante que você trouxe, Marilene, porque eu pergunto muito isso, sabe? Principalmente para os meus filhos, né? Eu falo assim, olha, essa decisão que você vai tomar, É isso aí. seu pai vai se comportar dessa maneira, sua avó dessa maneira, seu avô dessa maneira, você está pronta para É isso aí. assumir as consequências disso, né? Então a gente precisa mostrar, colocar no papel o que aquilo ali vai trazer de consequências para todas as pessoas envolvidas, Toda a causa. né? E aí, você está disposto a sofrer essas consequências, a sofrer esse impacto? Não, mãe, então não faça, É isso mesmo. né? Então não faça. Faça na hora que você der conta de levar para o lado. Se tiver, né? Então na hora que a gente tem condições de apanhar, a gente tem condições de passar por aquela dificuldade maior. Aí ela vem. Mas a dificuldade só vai vir do tamanho que a gente tem condição de passar. Se você está nesse dilema, é porque você já tem condição de passar por esse dilema. Não põe fardo meu Não Deus, tem, mas não põe. E aí, oi? Passar bem. E passar bem, exatamente. tá bem. Né? Passa mal. Então vamos terminar aqui Hamed, senão a gente vai falar só do medo, das nossas experiências, não vai falar de Hamed aqui. Então ele fala assim para nós, olha só, o que ele traz a respeito agora do sentimento. Então olha só,
O sentimento de inferioridade é o grande dificultador dos relacionamentos seguros e sadios. Lembra que a gente estava falando da insegurança, né? E aí ele fala assim: esse sentimento produz uma necessidade de estarmos sempre certos e sempre sendo aplaudidos pelos outros. O olhar do outro importa ainda para mim. Tememos mostrar-nos como somos e escondemos nossos erros. Convencidos, o que não é verdade, né? Convencidos de que seremos desprestigiados perante nossos companheiros e amigos. Então a gente prevê que aquilo ali vai acontecer e aí a gente se mascara. Já se apresenta mascarado. Precipitadamente. Lembra quando a gente falou aqui a questão, né, da pessoa que se, né, se impõe para não ser imposto, né? E aí ele fala, olha só, gente, o que a gente é capaz de fazer. Dissimulamos constantemente, fazemos posse e forçamos os outros a nos aceitar. Você já se viu nessa situação? Ah, não, eu faço isso, mas só se for assim. Não é? Ah, não, você quer que eu faça isso pra você? Tá bom, mas vai ser tal hora, tal dia, tal lugar. É assim que vai funcionar. Porque eu só faço se puder ser assim. Eu nunca estou disposta a realmente fazer o que é proposto. Tem que estar nas minhas condições, né? E aí ele continua. Quanto mais o tempo passa e permanecemos nessa atitude íntima, mais a insegurança se avoluma, chegando a alcançar tamanha proporção que um dia passará a nos ameaçar. Então olha só que curiosíssimo isso. Quanto mais a gente se mascara, mais a gente gera insegurança na gente. Por quê? Porque a gente vai criando personas. E aí daqui a pouco a gente nem sabe quem é a gente mesmo. Quem eu sou de verdade. Porque exatamente cada hora eu estou de um jeito. Eu estou fazendo o que o outro quer do jeito que ele quer, ou então impondo que ele faça da minha forma. Conseguem perceber? E aí olha só como é que ele faz esse desfecho. Gente, tem muita coisa ainda. Enfim. Desta forma, instala-se gradativamente a fobia social. Ou seja, o medo que desenvolvemos pelos outros. Portanto, representar papéis e scripts que não eram nossos. Então, como a gente cria esse monte de máscara, né, a gente aumenta essa insegurança dentro da gente. E aí ele traz para nós assim, ó, diversas matrizes do medo se fixam na vida infantil. Os pais autoritários e rudes que estabeleceram um regime educacional duro e implacável, impondo normas ameaçadoras e punitivas, criaram na mente das crianças a necessidade de mentir e fantasiar constantemente. Dessa maneira, elas passaram a viver de forma que agradassem a todos numa enorme necessidade de aprovação e numa atmosfera de insegurança. Tais crianças poderão desenvolver no futuro fobias. Aí eu lembro de uma situação que era muito engraçada. Toda vez que a gente ia para uma festa lá em casa, antes de sair, festa de aniversário, normal, dos coleguinhas, antes de sair minha mãe fazia a gente jantar, comer em casa, para chegar na festa e não fazer feio. Conseguem perceber como é que é a situação? Aí é dando da festa assim, como doce, não, minha mãe já fez. Aí é pior ainda, né? Mas a gente não podia falar, não. Fala que comeu pra você ver. Nossa Senhora! Não, e aí a gente pegava Pegava um salgadinho. Aí você olha pra mãe, né? Aí ela tá tudo bem. Aí você pega o segundo salgadinho, aí você olha pra mãe, ela já começa a fechar a cara. Aí você pega o terceiro salgadinho, você devolve, né? Porque a cara dela já tá tão daquele jeito, você não tem mais nem coragem de pegar, você devolve. Consegue entender o que acontece?
E aí eu pergunto para vocês o que eu perguntei aquela hora mais cedo. Nós estamos no papel sendo acuados ou estamos coagindo, né? Porque os dois lados são questões de medo. Porque o medo da mãe é o quê? Que o filho faça ela passar vergonha. Então ela provoca uma situação para que não gere um desconforto para ela. Consegue perceber? Tem um camarada aqui, sabe? Camarada aqui, não vou falar quem é não. Que um dia ele falou assim: você ainda tem medo, porque a sua fé em Deus tá pouca. Esse dia pra cá eu parei de ir na porta e 3 barras dele, porque estava trancado. Eu falei uma vez. Você acha dessa pessoa que você está falando? E aí, para finalizar. Parei. Nunca mais fui embora aí. Pessoal, tá fechado. Se não tiver que fit. Não é? Pronto, resolvido. E aí, para finalizar, a Hamed traz assim para nós. Então, o cortejo dos fenômenos fóbicos poderá ser oriundo de conflitos herdados também nas existências passadas, dos sofrimentos expressivos vividos no plano espiritual e dos assédios de entidades ignorantes. Mas a matriz onde tudo sempre se interliga e que deverá ser trabalhada e tratada é a consciência comprometida e limitada dos indivíduos em desajuste mental. Então é aonde que a gente tem que tratar o nosso problema, o nosso medo. É agora, não é amanhã, não é depois de amanhã. Porque se a gente começa a detectar essa situação em nós, está na hora de começar a fazer um movimento de solucionar, de procurar a saída. Eu preciso começar a me movimentar. Gente, e mover dói. Mover qualquer coisa dói. É doloroso. Modificar nossos hábitos, nossas ações, nossas atitudes, que a gente não sabe quantos bilhões de anos nós estamos praticando, dói. Mas se a gente já começou a ter um olhar melhor e a entender que aquilo ali vai ser bom, nós precisamos fazer pelo menos o esforço de começar nessa. Porque eu gosto de fazer a perguntinha assim: vocês acham que vocês vão terminar essa encarnação como Cristos? A gente vai terminar como Cristo? Todo mundo aqui? Ah, então tá. Amanhã nós viramos, né? Uma semana para virar Cristo? Uma semana. Mas a gente combina. Então a gente concorda que não, né, Zé Luiz? Concorda que não? Beleza. Daqui um dia. Celeste, né? Daqui um dia, os dias celestes, né? Talvez. Mas o que a gente dá conta para essa encarnação, o que a gente programou, a gente precisa começar a focar para conseguir realizar, tá? Fica o convite aí para que a gente possa diminuir esse medo, transformando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, lembrando do nosso psicólogo maior aí, que é o nosso irmão mais velho, Cristo, né? E gratidão, mais uma vez, a todos pela oportunidade. Uma coisa que a Amélia não comenta nesse livro, não sei se tem aí o medo 4, é a respeito do medo que a gente traz de outras vidas. Ele falou no finalzinho só a respeito, né, de que pode existir essa possibilidade, né, mas que a vivência do hoje é que impacta no amanhã. Né? Então, como a gente não tem o histórico agora, né, a gente precisa trabalhar agora. Nessa encarnação a gente precisa trabalhar, foi o que ele disse. Né? Tudo aqui. Gente, a gente precisa lembrar que nós estamos na nossa melhor versão, né? Então, se a gente já está na nossa melhor versão, olha só quanta coisa nós já melhoramos. Né? Então, a gente precisa saber. Sim. Sim. Mas se eu quero estar melhor também na próxima, eu preciso, né, começar a caminhar bem agora.
Obrigada. Nós agradecemos a nossa irmã Vivian pela palestra dessa noite, né? Trouxe para nós aí informações bastante importantes. Nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Bruno, você vai distribuir água frutificada? O Bruno irá distribuir água frutificada, né? E após o encerramento, as pessoas que quiserem tomar o passe, por gentileza, dirijam-se aqui a essa Alguém vai loja. tomar o passe? Estamos só nós? Vai? Faz para nós a oração da igreja. Não adianta não. Nossa, eu tava ali tremendo de frio. Então vamos manter o nosso pensamento elevado, esse Pai de amor e bondade, por mais um dia, por mais um encontro, por mais esse momento de reflexão. Lembrando que Jesus trouxe para nós a boa crítica, um olhar diferente para tudo e para todos, e que a gente lembre dele olhando para nós os acertos, para os nossos ainda desacertos, que lembremos que Ele está nos convidando a melhorar, a buscar os braços do Pai constantemente. Que não nos falte no nosso olhar a boa percepção para os irmãos que caminham conosco e para conosco. Que nós lembremos sempre disso, que o Senhor está conosco. Ele nos ama e aguarda que a gente também declare esse amor em todos os nossos pensamentos, atos e palavras. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos o nosso irmão pela prece, desejamos a todos uma ótima noite, um bom final de semana, que a gente possa, a cada dia, né, elevarmos os nossos pensamentos, elevarmos as nossas maneiras de agir, né, para que tenhamos sempre aí um motivo de melhoria. Que Jesus tem a espiritualidade amiga, leve você aos seus lares, hoje e sempre. Que assim seja. O gatinho tá tomando sua água aí, água frutificada. Ai, O gatinho tá tomando a água frutificada Não aí. sabem não, viu, seu Luiz? O gatinho tá bebendo ela. Vou pegar outra pro senhor aqui.